dias fazendo uma visita aos bairros aqui de Morada Nova. E a gente fala muito aqui nos distritos, né, porque são mais distantes, a população está mais distante da gente, mas nós temos bairros aqui na sede totalmente aí abandonados. Eu queria falar um pouquinho sobre o Alto Pedregal. Estive lá há uns 20 dias atrás, já até para me ter trazido essa matéria aqui para a gente divulgar. E, presidente, o que eu vi naquele bairro, naquela comunidade lá no Alto Pedregal, é uma ideia de que ainda temos gente à margem da sociedade morado-novense. Lá tem aproximadamente, Zé e Edinho, 48 famílias. E nem sequer um banheiro coletivo. Não tem nada. Primeiro, existe a dificuldade de você chegar lá no Alto Pedregal, porque não tem ruas abertas. Você tem que subir a pé. Lá não sobe de outro veículo, só a pé. Não tem como você chegar com uma ambulância ou com um carro para pegar um doente. E eu, na oportunidade, dizia, quando adoece uma pessoa, não, Jorge, aqui a gente carrega na maca, lá para baixo, e de lá é que a gente caminha. Eu sei que todos os bairros da Morada Nova têm problemas. Nós temos que olhar. Agora, o que acontece, Cavalcante, no Alto Pedregal, é uma coisa absurda e fora do comum. Porque lá a pessoa vive aí em casa de taipa. Edinho, eu vi famílias lá morando com uma escora do estaca escorando a parede da casa. Então eu queria fazer aqui um convite à dona... Senhor vereador Capitão. Pois não, Zé. Primeiro agradecer a Vossa Excelência por ser minha parte e primeiro lamentar a situação do povo. Mas pelo outro lado, a gente também fica analisado. Eu não sei se você tomou conhecimento que as primeiras casas que foi feito no PAUB, que é o mais conhecido comigo de Lupa-Ub, foi para aquelas pessoas. E no tempo eu critiquei a administração, porque se você realmente sair do local, já mora 20 anos, para outro local, se você não destruir a casa, eles voltam. E me diziam, algumas pessoas de administração, que ia provar que não era assim. E está comprovado que eu tinha razão. O vereador Marcelo também sabe disso. Foi essas casas, no próximo foi feito, foi retirado muita gente de lá e retirar pessoas aqui que moravam aqui, nesses prédios que era abandonado no tempo, que era ação social, e não derrubaram as casas, e não todos, mas várias pessoas, daquelas pessoas lá, as casas que eles organizaram no PAUB, eles trocaram lá, infelizmente é triste lamentar, eles trocaram lá, por cachaça. Infelizmente é lamentável. A gente lamenta a situação que o povo vive lá hoje, mas lamenta também que foi iniciado, e não vou dizer todos, porque toda regra tem exceção. Mas 80% daquelas pessoas não destruíram as casas, né? Gostando mesmo com suprimento, gostando de lá, trocaram as casas lá muitas vezes. Por causa eu digo que eu sou das provas de voltar para o mesmo local. Então a gente lamenta a situação que hoje vive lá, o senhor Vossa Excelência tem razão, vive lá, mas lamento também, né, por o pessoal gostar de sofrer, o que me parece é pregar vocês mais uma vez pela falha, Vossa Excelência. Com certeza. Realmente, o problema social que atravessa o país é muito grande. E quando você diz que os moradores trocaram uma outra residência de cachaça, a gente fica triste. Porque lá também, eu recebi denúncias, de que na época que vieram as casas, que eram para ser construídas em outro local, porque ali era uma área de risco, chegavam para as pessoas e diziam assim, rapaz, ao invés da casa eu vou dar R$500. Teve gente também assim. Então, era para ter sido apurado na época quem estava convencendo e comprando essas casas das pessoas lá. Porque não é só a população. Você imagina, Zé, você não tem nada. Aí ele só não construiu uma casa para você. A pessoa agradece. Mas chega lá um outro indivíduo que ninguém sabe quem é, na época, e disse, rapaz, você faz o seguinte, fica na tua casa que eu vou te dar R$500. Também é triste. Porque eles só estão lá porque o poder público não agiu como era para agir.
Ou seja, obrigá-las a descer dali, porque é uma área de risco, e fazer com que elas ocupassem as casas dignas que foi construído para elas. Mas não, deixaram inclusive, isso aí é denúncias que tem lá, não é uma nem duas, são várias, que inclusive nem ficou com a casa e nem deram dinheiro depois, e perderam essas casas. Então é triste também a gente ver pessoas se aproveitando, né, dessas humildes pessoas, para que, ao invés de trocar a sua casa, né, a gente sabe que o viciado é viciado, se ele puder vender inclusive a casa lá dele, se alguém fosse comprar a casa dele, ele vendia a casa dele para tomar cachaça, porque é um vício, é uma doença. Mas nem por isso nós temos que cruzar os braços e olhar aquelas pessoas permanecer naquele lixo. Vereador Jorge, deve ser parte. Foi na provocação. Esse problema das casas, esse problema das casas populares, é um caso tão sério que eu já tive a oportunidade de trabalhar nessa área, tentando organizar, mas nós temos sempre, como eu digo, olhar para frente e encontrar uma maneira de que as pessoas não se desfaçam da casa. Você tem completa razão, porque as pessoas estão no desamparo social. As pessoas não têm o discernimento de saber a validade de uma casa. Porque o que o vereador Zé Cotó falou, não é só desse jeito, ainda é pior. Eu cheguei a ponto de, quando nós estávamos terminando, a época o Ada prefeito, a Ana, secretária de Ação Social, quando foram construídas algumas casas lá perto do Proú, na segunda etapa, a terceira etapa, e tinha casas que, se você terminava hoje, já tinha destino certo e proprietária certa. Se a pessoa não ocupasse aquela casa naquela noite, amanhã não existia uma pessoa já no lugar dela. E eu tive o cuidado que aconteceu isso, porque eu corri para transportar uma pessoa aqui da base, porque ela estava chorando que eu invadir a casa dela. Eu levei no meu carro. Olha a situação como é interessante. Eu levei a mulher no meu carro para mudar ela tardezinha para noite, porque na madrugada iam tomar a casa dela. E ela ficou na casa. Coloquei a mulher na casa, está até com o braço quebrado. Fiquei muito satisfeito e feliz porque fiz uma boa ação. Quando foi com uma semana, passei lá, a mulher não estava mais lá. Eu me esforcei tanto. Aí depois eu tomei conhecimento, estava no mesmo canto que eu levei. Já tinha vendido a casa dela lá. Não durou uma semana. Mas o que eu quero dizer, eu não quero achar que por isso a gente deve cruzar os braços. Eu acho que o problema é social, o problema tem que ser até um condicionamento psicológico das pessoas, porque eu tive no Alto Legal e até o acesso a pé é muito difícil. Se a pessoa não tiver condições de subir pedras, tem casa trepada em pedra, que só pode chegar lá. Então a gente tem que fazer com que as pessoas se conscientizem. Se receber uma casa, não pode alienar sobre nenhum imposto. Agora, é uma coisa difícil, porque tem que ter uma vigilância, é quase que completa. Porque você vira as costas, as pessoas se aproveitam. Existem especuladores, vou concluir, existem especuladores lá no ProURB, que tem 4, 5, 6 casas compradas a R$2.000, a R$3.000, trocando por moto, trocando por qualquer coisa. Então, o maior risco é que as pessoas estão no desamparo social e psicológico e, dada a sua carência, elas são usadas pelos especuladores. Então, a sua preocupação é muito válida. Agora, a colocação do Zé Cotó e a que nós estamos fazendo é como a gente tem que amoldar o sistema de distribuição dessas casas e dificultar as pessoas de vender. Inclusive, eu acho que devia ter um programa de rádio, rotineiramente, um programa da prefeitura oficial, alertando para que ninguém compre, caso qualquer vai tomar. Eu entrei com as 3 ações na Justiça de reintegração de posse para tomar as casas que foram vendidas, ao menos para o município tomar de volta, para ver se tinha entregar para outra pessoa carente. E essas ações já devem estar rodando por aí, porque é um caso difícil
dada a extrema carência e pobreza das pessoas. Muito obrigado pela palavra. Então, Cavalcante, quando eu estive lá, eu disse, rapaz, como é que vocês tomam banho? Eles tomam banho vestido, é no meio da rua. E quando quer tomar um banho, eles dizem, quando a gente quer tomar um banho melhor, Jorge, a gente espera da meia-noite, aí você fica nu e toma um banho. Certo? Não sai, senão vai ser de roupa e tudo, né? Porque você não pode estar lá. Então assim, eu queria... Aí pode falar para mim completar o raciocínio, pode ir. Novamente, bom dia a todos. Essas coisas de ordem social, ela nos atinge de todas as formas. Quando a gente vem falar que uma pessoa está morando muito mal, está passando por dificuldade, ela nos comove de todas as formas. Porque é um irmão da gente, um irmão, é uma pessoa que precisa muitas vezes de orientação. Por isso eu tenho tocado nessa tecla. E até em um determinado momento eu fiz uma determinada crítica ao governo do Estado. E eu falando o seguinte, que foi muito importante a forma como o governo do Estado aplicou o dinheiro, ou a forma que ele equipou os policiais para fazer segurança no a forma das compras das Hilux, né? Tudo isso aí, ela decorre para esse pensamento maior que é a sociedade. E eu dizia o seguinte, que ao invés dele aplicar tanto dinheiro, tantas formas de comprar carros de luxo, seria mais importante que a nossa sociedade tivesse um acompanhamento maior dentro da escola, em que ele transformasse esse dinheiro e investisse em psicólogos para preparar os pais e os alunos. Porque enquanto nós tivermos uma sociedade mal educada, uma compreensão ainda rasteira, infelizmente nós vamos ter esse problema. Perguntaram a um sábio lá da França, se a pessoa, se pegasse o país, o mundo, e dividisse a riqueza em partes iguais, o que aconteceria no dia seguinte? Ele disse, olha, com 24 horas depois, teria gente pobre pedindo esmola no meio da rua e outros podem de rico. Porque aqueles mal educados destrói tudo que pega. Ele transforma ouro em latão, aquele que sabe ganhar. E aquele que não sabe, transforma latão em ouro. Aquele que sabe ganhar, transforma ouro em latão. E aquele que não sabe, transforma latão em ouro. Aquele que sabe ganhar, transforma latão em ouro. E aquele que não sabe, transforma o ouro em latão. Quer dizer, a forma psicológica do ser de decompreensão é que faz com que mude a compreensão humana. Então, se ele investisse em psicólogo dentro do colégio, aí sim, seria um trabalho longo, porque o ser humano não se muda da noite para o dia, mas com certeza nós teríamos resultado. E eu digo e volto a dizer novamente, só para terminar, que o governo, se ele preocupar nesse campo de ensinar, de preparar o ser humano, com certeza nós não precisaríamos ter tantos policiais na rua e ter tanta violência não, porque quando o ser humano se prepara, ele tanto se ajuda como ajuda aquele que está na sua retaguarda. Obrigado. Não, Cavalcante e Edinho, tem pessoas lá também que não tem doença de alcoolismo não. Ele tem um rapaz lá que veio falar comigo, ele disse, Jorge, se a infraestrutura, se alguém chegasse aqui dizendo, rapaz, vamos fazer um mutirão, todas essas pessoas ajudariam para fazer a estrada que chegue lá. Inclusive o rapaz olhou para mim e disse, tá, eu tenho uma moto, eu trabalho, tenho uma moto, mas eu sou capaz de doar minha moto para que a gente possa resolver esse problema, pelo menos de chegada aqui. Então, para você ver a boa vontade, ver também, Zé, que não tem só os alcoólatras não, tem também as pessoas lá que têm seu trabalho, que é digno, que não tem esses vícios, né? Tem, exatamente. E a gente sabe que a dificuldade é essa mesmo, é como o Ariel terminou de falar, talvez se investisse psicólogos, né, para fazer um trabalho. Eu só sei, Cavalcante e Edinho, nós temos que tomar uma providência com aquela população. E aí eu convido você, como líder do governo, e os demais vereadores também, para a gente pedir à secretária de Ação Social que vá lá conosco, marque um dia para a gente ir. Eu acho que não precisa só e eu e a secretária, eu acho que os vereadores que quiserem ir, para que a gente
faça alguma força-tarefa, alguma coisa de imediato, alguma coisa de urgência, para que aquelas pessoas sejam beneficiadas de alguma maneira. E realmente tudo é difícil, a gente sabe disso, mas eu tenho a consciência que o poder público, indo lá e atuando, já dá uma melhorada. Podemos levar também o ministro da infraestrutura, que é engenheiro, para ver se tem condições da gente abrir aquelas ruas para chegar lá com mais facilidade, né? Levar um banheiro coletivo, ou 2 banheiros, um masculino e um feminino, desses coletivos que se alugam, comprar, não sei, fazer alguma coisa para que aquelas pessoas não adoeçam tanto, não sofram tanto, porque só vendo para crer a condição. Eu sei que muitos deles são culpados deles mesmos, mas você vê a condição daquelas pessoas estarem ali, é como se tivesse jogado a margem dele, a negatividade tivesse, fiquem aí que vocês estão abandonados. Então eu queria pedir a você, marcasse com a secretária de Ação Social, com o secretário de Infraestrutura, a gente, logo, não pode ser por muito tempo, que a gente pudesse ir lá, para tentar fazer alguma coisa. Eu sei que todos os bairros da Morada Nova são carentes, mas lá é uma coisa que me estarreceu. Eu fiquei completamente, não, isso não pode continuar. E essa matéria já era para me ter trazido antes aqui, mas não tive a oportunidade, estou trazendo hoje, que no meu ver eu já estou passando do tempo. Mas eu queria contar com você. Outro detalhe que eu tenho recebido muita reclamação é sobre o transporte que vem de Fortaleza a Morada Nova. Transporte coletivo que vai e vem, esse intermunicipal. Foi feito, né, na época, e foi ganho por uma empresa, né, esse transporte das pessoas. Mas as reclamações que chegam, porque tem uma determinação que a partir de 60 quilômetros o ônibus tem que ser com ar-condicionado e uma determinada quantia de pessoas em pé, sentados todos, 40 e poucos passageiros, e uma quantidade razoável em pé, que não sejam muitos. Eu vejo, presidente Márcio, em outras cidades aí, que são feitas por outra empresa, que as pessoas até em pé nem vão todas sentadas no seu devido local, com ar-condicionado. E a nossa empresa, a empresa que presta esse serviço para a Morada Nova, as reclamações que eu recebo são constantes, que não tem um ar-condicionado, que andam superlotados e que inclusive já tiraram horários. Existiam alguns horários e já tiraram esses horários, né? Assim nós mesmos, e já tiraram esses horários, dificultando ainda mais a vida de quem vai e quem vem de Fortaleza. Foi não. Hoje eu já recebi essa reclamação de uma pessoa que falou, parece que tem só de meio-dia e parece que no final da tarde. Quer dizer que se você tiver que sair da Fortaleza 3 horas, você não tem mais ônibus nesse horário. E tem outra coisa, a polícia rodoviária pega, o carro fica preso, o ônibus que vai super lotado. Aí eles mandam o carro caindo os pedaços. Recebeu uma reclamação que a pessoa via esses dias nesse carro. Aí quer dizer, nós temos que tomar providência em relação a isso, para eles entenderem que na Morada Nova tem pessoas que querem o melhor para essa cidade. Nós temos que resolver isso aí, porque é uma coisa séria. Quer dizer que eles estão dizendo assim, não tem ninguém para reclamar, nós vamos de qualquer jeito. E não pode ser desse jeito, nós temos que ver isso aí melhor, viu, Edinho? Então tá, obrigada, Jorge. E aí, as empresas não prestam esse serviço, né, para a população com dignidade, a população vinha aí em carros caindo em pedaços, dando pré. E antigamente, quando se fazia esse trajeto Fortaleza, Morada Nova, Fortaleza, de carro, você passava por vários ônibus. E agora não, mal você encontra um. Eu estou cansado de ir e vir, mal você encontra um ônibus. Certo? Mas Cavalcante, como a passagem é um pouco mais barata do que as Topic, do que esse carro de linha, sem dúvida nenhuma, se o serviço fosse prestado dignamente, todo mundo iria de ônibus, porque é mais confortável, talvez não chegue mais rápido, mas é mais seguro, né?
sem aqui atingir a quem faz esse transporte coletivo, porque se estão lá porque existe uma brecha, né? E eu vejo, por exemplo, uma empresa que faz, eu tive a oportunidade de viajar, Fortaleza, Quixadá. As empresas fazem lá, o pessoal de Quixadá não entra mais em ônibus superlotado, não. Eles não aceitam mais. De Quixadá do mesmo jeito. Os caras lá, quando entram no ônibus que está lotado, eles dizem, quando chegar na polícia rodoviária, o senhor para que eu quero descer. Chega lá e já dizem que não vão continuar. Pois não. Você tem muita razão a respeito da reclamação que houve no povo quando do transporte coletivo que faz ali para a Nova Fortaleza. Infelizmente, existe só a empresa que atende esse princípio. A infelicidade é essa. Porque só tem uma empresa que faz do jeito que quer. E se você pegar o final de semana, qualquer final de semana, depois da Vila dos Patos para chegar no Aruaru, dificilmente o ônibus para no Aruaru para atender as pessoas do município do Aruaru. Isso eu já mandei ofício para a empresa do Benedito, para que põe um ônibus no primeiro final de semana, sair do Aruaru para Fortaleza. E daqui para botar o ônibus. Já chega super passageiro. E já reclamam muito da questão da Stopix. Ah, se não fosse Stopix, ninguém do Aruaru vai virar para o Fortaleza no final de semana. Porque os ônibus não param para o Aruaru pegar um passageiro. Isso eu lhe garanto que não para no final de semana. Nem sábado nem domingo. Porque já chega lá lotado. Chega lotado. Uma empresa só tem 2 horários, 3 horários, estourando 3 horários no final de semana. Isso é absurdo. Pois é, então a gente tem que se unir, mandar um outro ofício em nome da Câmara Municipal para que esses carros sejam dignamente, né, com o seu ar-condicionado funcionando, porque a empresa é o seguinte, se ela não tem competência, entregue, dê para outro que tenha competência, porque eu fico olhando que Quixadá é bom, Quixarambi, passa Quixadá é bom, só Morada Nova tem esse problema. Você pode ir, Limoeiro é bom, mas Morada Nova continua esse problema que não deveria existir. E eu tenho certeza que se eles fizessem, né, melhor conduzissem essas pessoas, todo mundo partiria para também andar nesses ônibus, né? Porque é difícil, você está lá no Aruaru, esperando o ônibus, mas não pode parar até ali superlotado. Está bem superlotado. Então isso traz para a gente assim uma ansiedade de melhoria. E as melhorias começam por aí. Eu tenho andado muito nas comunidades, nos assentamentos, inclusive tive no assentamento Terra Nova, semana passada. Queria também dizer aqui para o secretário de Infraestrutura que providenciasse as lâmpadas lá, estão todas queimadas, né? Uma quadra de esporte que o pessoal reclamou muito, né? Quer falar? Pronto. Uma quadra de esporte. Queria também até fazer esse requerimento, viu, presidente? Para que possa ser contemplado lá essas lâmpadas, né, que estão queimadas. Porque eu tive hoje no programa de rádio, então até o Franzé estava comentando, a gente sabe que às vezes joga para um lado, joga para o outro, mas a gente sabe que a competência hoje é da prefeitura. A prefeitura tem que fazer essas trocas de lâmpada. E aqui eu parabenizo o Giovanni quando disse que os nossos requerimentos, os nossos ofícios nem respondidos são. Eu tenho um ofício aí que já vou comentar os ofícios que eu tenho feito, que nem resposta a gente obtém. E eu queria inclusive convocar, em nome do presidente Marcos Viana, a Câmara para que ela pudesse ter uma pessoa de acompanhamento desses requerimentos. Porque às vezes os vereadores não têm tempo, mas ter um assessor que acompanhe também os requerimentos. Porque é muito fácil a gente jogar aqui os requerimentos, né, e ele não ser acompanhado. Não sei se podia ter essa pessoa, né, de fazer esse acompanhamento, de fazer essa trajetória, de trazer a resposta, de fazer o feedback, para que a gente possa, até para a própria população, dizer, olha, o ofício que nós fizemos, o ofício que o Giovanni fez hoje, que a Rosmeira fez, que o Arilton fez, a resposta é isso. Né? Para que a gente pudesse acompanhar. Eu sei que o Poetinho, se ele for pegar todos os requerimentos aqui e sair olhando cada um, ele não tem tempo, mas ele poderia ter um assessor aqui para todo mundo, para que eles pudessem dar essas respostas aí para a população. Muito obrigado.